Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que temos, porque todos os dias o Senhor nos dá oportunidades e nós é que temos que saber aproveitá-las. Então hoje nós temos mais uma oportunidade de estudo, reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Que toda a nossa casa, profetizando todos os dias, que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Mas para você que ainda não me conhece, nem conhece esse ministério, minha irmã e meu irmão, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como missão despertar em você a fé daquilo que Tiago, lá no capítulo 5, no versículo 16, diz, que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. E que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será sobre o versículo 17 do capítulo 20 do livro do Êxodo, então nos ajude nos dando seu like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, compartilhando, porque é você, minha irmã e meu irmão, que vai nos ajudar fazendo com que esse canal cresça em nome do Senhor Jesus. Mas o mais importante também é que você deixe o seu nome nos comentários, para que eu veja e o coloque no nosso caderno de oração, porque essa é a missão desse ministério. Independente desse canal ser um canal grande ou um canal pequeno, ele vai continuar orando por você, que é um canal de intercessão. Amém? E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, nós chegamos ao fim do estudo sobre os 10 mandamentos, pois aqui no versículo 17, em seu último mandamento, o Senhor nos diz: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Então veja que este mandamento diz respeito à santidade ao próximo, né? A santidade é tudo aquilo que pertence ao outro. E o termo no hebraico se diz lotamort, que significa não invejar, não desejar para si nada daquilo que pertence ao outro. Bem, mas sabe o que os comentaristas da Torá dizem? É que os 10 mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas, tá? Em 2 tábuas da lei, sendo 5 mandamentos de cada lado. E os 5 primeiros são leis do homem em relação a Deus. E os outros 5 são leis do homem em relação aos seus semelhantes. E que a primeira tábua inicia com o preceito da crença no eterno Deus. E os mandamentos se baseiam sempre no amor que temos que ter por ele. Eu já disse isso aqui, mas hoje eu estou repetindo, tá bom? Mas a segunda tábua, ela termina com as palavras de teu próximo. E todos os preceitos que constam nessa segunda tábua, ela tem por base o amor aos nossos semelhantes. Portanto, minha irmã e meu irmão, o amor a Deus, quando nós temos um amor genuíno por Deus, nós também venhamos a amar os nossos semelhantes. É por isso que João diz, né? Se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus se você não vê? E também a pessoa que tem um amor pelo semelhante, pelo próximo, com certeza ela vai chegar a um amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Está bem? Então está vendo, quanto mais nós estudamos a Torá, mais nós vemos que os discípulos do Senhor, eles não falaram nada, e que Jesus também de forma alguma anulou a Torá, de forma alguma anulou os 10 mandamentos. Você entendeu? Você vê que pelo contrário, eles trouxeram mais luz para a gente, uma melhor explicação, para que nós entendêssemos tudo com clareza. E os comentaristas da Torá também dizem que a cobiça é fruto de inveja.
E que quando o homem se deixa dominar pela inveja, né, pela cobiça, aí se torna a raiz de tudo, a raiz do roubo, do adultério e do assassinato. Então, conseguindo vencer a inveja, o homem jamais se deixará ser arrastado pelo pecado. Portanto, minha irmã, não existe esse papo que tem por aí. Eu tô com uma inveja boba de você. Inveja boa, tá? Tem gente até que fala outra coisa, né? Fala inveja branca. Olha pra você ver, isso tá errado falar, né? Então, assim, é racismo, né? É uma frase bem racista. Mas não existe esse negócio de inveja boa, não. Inveja é inveja. E nós temos que repreender isso em nós, em nome do Senhor Jesus. Que a inveja, ela nos leva a querer tirar do outro aquilo que ele tem. E tudo que o outro tem, eu já falei isso aqui, vou repetir de novo. Tudo que o outro tem, foi Deus que deu. Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Tudo que você tem, minha irmã, foi Deus que te deu. Então, se o outro que está invejando, ele vai brigar com o próprio Senhor. E não existe ninguém que briga com o próprio Senhor que termine bem nessa briga. Não existe. Se ele está duvidando, é só bater um papo com o diabo. Brigou com o Senhor e acabou mal nessa briga, porque o fim dele já está determinado. O Senhor já determinou até o dia certo que ele vai perecer. Porque o Senhor é soberano, é Senhor de todas as coisas. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Então, qual que é a reflexão para nós hoje? Bem, se a cobiça é fruto da inveja, o que seria a inveja então? A inveja seria uma tristeza que nós sentimos por aquilo que o outro possui. E daí vem o desejo, a vontade, né? Porque a cobiça é um desejo ardente de tirar do outro aquilo que ele possui. E sabia que tem pessoas que até adoecem de tanto cobiçar aquilo que pertence ao outro? Sim, ele cobiça tanto, ele deseja tanto ardentemente que ele começa a adoecer. Porque ele vai lutando para ter aquilo e não consegue e adoece. E a malignidade é tão grande que vai indo, ele nem quer mais aquilo que é do outro, ele quer que o outro não tenha mais. Sabia que inveja e ciúme são dois sentimentos que são iguais? A Torá, a palavra no hebraico, é a mesma coisa. A palavra acaba sendo uma só, a raiz é uma só, para inveja e para ciúme. Entendeu? Porque o ciumento, ele quer ter posse daquilo, ele quer ter posse daquele objeto. Entendeu? E a inveja quer ter posse do objeto que pertence ao outro. Então acaba sendo a mesma palavra. E por que esse invejoso sente mal? Porque ele começa a cobiçar e não consegue. Mas veja que lá em Romanos 13:9, o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz assim que qualquer mandamento se resume no preceito do amor ao próximo. Então, assim, a pessoa que cobiça, ela está sem amor ao próximo. A pessoa que inveja, ela está sem amor ao próximo. A pessoa que furta, ela está sem amor ao próximo. É falta de amor, né? Falta de amor. E lá na carta de Tiago 4:2, minha irmã e meu irmão diz que quando cobiçamos e nada temos. Somos invejosos e cobiçosos e nada podemos alcançar. Daí nós combatemos e guerreamos, mas mesmo assim não conseguimos, porque não pedimos para Deus. Então o que ele está dizendo? Que o invejoso, ele cobiça mesmo, a pessoa cobiça e nada ele vai conseguir, nada vai conseguir. Não vai conseguir porque é inveja, o Senhor está vendo para o nosso coração que é inveja, por isso que diz que a inveja apodrece os ossos, porque a pessoa está lutando contra ela mesma, ela está cobiçando e ela não vai. E aí ela está trazendo para o corpo dela, está internalizando a malignidade. A pessoa está virando um demônio, na verdade. Ela está tomando um lugar do diabo nessa terra. E ela vai cobiçar em nada, ela vai conseguir, nada ela vai alcançar.
E aí diz, combate e guerreia, ou seja, está combatendo e guerreando contra ela mesmo. Contra ela mesma. Quantas pessoas que estão doentes por aí, minha irmã? E tem que perguntar, Senhor, será que eu não estou doente? É de inveja? É de cobiça, de tanto cobiçar aquilo que não me pertence? Será? Nós não podemos cobiçar nada do ser humano, nem aquilo que é físico, nem dons, nem talentos, nada. É nada. Né? Então, minha irmã, mas qual a solução? Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Porque se você não se alegra, tá? Se você não se alegra com as conquistas dos outros, né, dos seus irmãos, dos seus semelhantes, então com certeza é inveja. É inveja. Entendeu? E nós precisamos vencer isso. E como que nós vencemos? Às vezes, minha irmã, se você olha para uma pessoa e vê uma conquista dela e não consegue ficar feliz, você tem que perguntar para o Senhor. Senhor, é inveja? Por que eu não consegui ficar feliz com a felicidade da minha irmã, com a alegria dela, com a conquista dela? Às vezes, minha irmã, é um discernimento que você está tendo. Pode ser, mas às vezes não é. Às vezes é inveja mesmo. Quando eu não consigo ficar feliz com algo que eu estou vendo no meu irmão, na minha irmã, na hora eu já pergunto ao Senhor, falo assim, por que eu não consegui ficar feliz com essa felicidade da minha irmã? Por quê? Por que, Jesus, ou do meu irmão? Por quê? Eu tinha que ficar feliz, Jesus. Já começa a discutir com Jesus, a levar, todo pensamento nosso tem que ser levado cativo ao Senhor. Porque senão nós nos tornamos aprisionadas por aqueles maus pensamentos, maus sentimentos. Então nós temos que ter uma DR com o Senhor constante, ou seja, discutir a nossa relação com o Senhor, a nossa relação de sentimentos, de desejos, tudo com o Senhor. Aí eu falo, Senhor, por que eu não estou conseguindo? E às vezes a resposta do Senhor é por causa disto. É porque aquilo que o irmão está conquistando, na verdade, não é para o bem dele, é para o mal. Aí eu falo, ai Senhor, graças a Deus. Então era isto. Ô Senhor, tem de misericórdia. Mas se é inveja, eu já peço a Deus para repreender. Porque imagine, gente, a inveja produce os ossos. É você querer fazer o papel do próprio diabo nessa terra. Está repreendido. Nós estamos aqui para ser semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. Para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E não chorar por causa daqueles que estão se alegrando. E rir por causa daqueles que estão sofrendo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Não é? Mas como que eu vou mudar, irmã? Como que eu vou fazer para me libertar disto? Pedindo de Deus, minha irmã e meu irmão, cada vez mais a capacidade para você amar o seu semelhante. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, coloca muito amor no meu coração, pelos meus semelhantes, é todos. Coloca bastante amor no meu coração, Pai. Você já viu, minha irmã e meu irmão, uma mãe ficar triste com a conquista de um filho? Não. Pelo contrário, a mãe fica feliz com toda a conquista que um filho faz. Ela fica tão feliz que ela fica falando toda hora naquela conquista que o filho fez. Porque é muito amor envolvido, não é? É muito amor envolvido. E assim nós temos que ser com os nossos irmãos, não só os irmãos na fé, mas com qualquer pessoa. Nós temos que ficar felizes por elas. Nós temos que ter muito amor envolvido em relação às pessoas. Porque quem ama o Senhor, ama o seu semelhante. Quem ama o seu semelhante acaba amando o Senhor. Então nós temos que ter muito amor envolvido, sim. É ter aquele coração de mãe que deseja bem o tempo todo. Que afaga, que fica feliz com as conquistas, seja elas grandes, sejam elas pequenas, não é? E nós temos que dividir, o segundo é que nós temos que dividir com Deus todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos, né? E quando quem usa de sinceridade com o Pai, gente, jamais vai ser traiçoeiro com o seu irmão, jamais, jamais, porque você está usando de sinceridade com o Senhor. Irmã, bateu tristeza, divide com o Senhor na hora. Senhor, olha aqui. Lá, Tiago fala, nós cobiçamos porque nós não estamos sabendo pedir para o Pai. Porque se nós estamos cobiçando, nada nós vamos ter. Irmã, não tem nada demais você querer ter uma casa bonita. Seu irmão tem uma casa bonita, você também quer ter. Não tem nada demais, não.
Tem nada demais, seu irmão viajou e você fala assim, nossa, Senhor, eu também quero. Desde que você fale com o Pai. Ô Senhor, que coisa boa, minha irmã está viajando. Eu queria também tanto viajar, meu Pai poder. Será que o Senhor tem para mim? Porque de repente você cobiça tanta viagem do outro, você vai viajar, você morre dentro do avião, minha irmã. Você morre dentro do avião, chega lá naquele país, você morre, eu volto de lá aleijada, Deus me perdoa. Não é? Volto de lá doente, porque você não cobiçou. Geazi não cobiçou as coisas de Naamã. Naamã quis ofertar o profeta não quis nada dele, porque ele sabia que tudo que era de Naamã era contaminado. Era contaminado. Era fruto de idolatria. Mas Geazi foi lá e cobiçou, ficou com a lepra de Naamã. Ficou com a lepra de Naamã. O Senhor dá as coisas para as pessoas, tudo aquilo que nós temos vem do Senhor, mas tudo tem um peso. Tudo tem um peso emocional, um peso espiritual. Às vezes você vê uma família aí, ela é bem sucedida e próspera, sim, mas eles têm um peso, eles têm uma responsabilidade. Esse peso é a responsabilidade diante do Senhor. E às vezes você quer só aquilo que aquela pessoa tem, mas você não quer a responsabilidade. Aí o Senhor fala, você está cobiçando, você vai ter aquilo que ele tem, mas você vai ficar com o dobrado da responsabilidade que aquela pessoa tem. O peso dobrado da responsabilidade. E aí quando aquela responsabilidade vem para sua mão, aquele peso vem para sua mão, você perece em ruína, porque você não vai aguentar aquilo que o outro suporta. Aquilo que o outro suporta. Quantas pessoas que olham para o casamento dos outros e ficam cobiçando o casamento dos outros, mas não sabe às vezes o que aquela esposa, como que aquela esposa se esforça, como que aquela esposa, tanta coisa que aquela esposa engole ali no dia a dia para manter a mansidão dela. Quantas coisas para manter a casa dela em ordem, a família dela em pé. Quantas coisas que ela passa, quantas afrontas que ela enfrenta. E aí o de fora fica cobiçando. Mas aí o Senhor diz, esse marido você não vai ter, mas você vai ter um casamento igual. Mas você não vai suportar esse peso que a outra suporta. Aí você casa e a sua vida se torna um inferno. Porque você cobiçou o casamento dos outros. E você vai ficar só com peso. Ou você acha que famílias são estabelecidas nesses comerciais de margarina? Igual esses comerciais de margarina? Não é. É com muita sabedoria. Mulheres de Deus choram muito por suas famílias. É joelho dobrado, é jejum, é oração para manter a família em pé. Aí a outra fica lá olhando e querendo aquela família para ela, o outro fica olhando e querendo aquela família para ele. Não sabe as lutas do esposo, a luta da esposa, não é? Então, não podemos cobiçar nada que pertence ao outro. É nada. Tudo que ele tem, ele é merecedor daquilo. Ele não fez nada para ter. É merecedor, ele recebeu pela graça de Deus, mas ele é merecedor. Deus falou, é ele que eu quero, é ela que eu quero. É para ele que eu vou entregar. É para ela que eu vou entregar. Nunca diga, Senhor, por que não eu? Pelo contrário, agradece o Senhor pelo aquilo que o outro tem e fala, Senhor, se o Senhor quiser, eu gostaria tanto que o Senhor me desse, mas se for da tua vontade, Paizinho. Você não te conhece, minha irmã. Você não te conhece, meu irmão. Senão depois faz igual o povo de Israel, que queria tanto comer codorna e depois a codorna ficou ali na boca. Eles vomitaram, muitos morreram entalados de tanto comer codorna. Às vezes a gente pede coisas que a gente não tem força para suportar. Não tem, mas pediu por quê? Olho grande, inveja, zoiudo, né? Olho grande, inveja. Entra dentro da casa dos outros em vez de abençoar a casa da pessoa, não. Já entra já querendo levar coisas dali para sua casa. Eu queria ter uma coisa dessa, eu queria ter isto, não, eu poderia comprar. E não fala com o Senhor.
Porque quando fala com o Senhor, você é purificado. Mas quando você guarda para você, você está se transformando no capeta, o próprio demônio, que cobiçou o reino, que cobiçou a autoridade do Senhor, a soberania do Senhor. A soberania do Senhor. Temos que rever isso, minha irmã. Temos que ser passados no prumo todos os dias. Então olhou, admirou e não sentiu alegria por aquilo que o outro tem. É inveja. É inveja. Primeiro sentimento que tem que vir em você: eu estou com inveja, Jesus, tira isso de mim. Porque se não for, o Senhor vai falar com você: não, filha, não é inveja, não. Foi um discernimento que você teve. A inveja, tem que falar direto: Jesus, me perdoa pela inveja que eu senti. Nós estamos aqui, nós estamos em construção no nosso processo de santificação. Então nós somos passíveis de erro, nós somos falhos, sim. Então tem que falar. Nós somos carentes. É duas coisas que o ser humano é. Ontem eu falava isso com a irmã: carente e vaidoso. São duas coisas que estão na alma limpa do homem. Ou seja, a alma que o homem tinha antes do pecado. Se Eva não fosse vaidosa, se ela não fosse carente, ela não teria ido conversar com a serpente, bater papo com a serpente, enquanto o Adão estava trabalhando. E se Eva não fosse vaidosa, ela não ia querer se tornar igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Ela jamais pecaria e falar: não, quem sou eu para ficar no lugar do meu Senhor, do meu Deus, daquele que criou todas as coisas. Mas a vaidade, ela leva a gente à ruína, né? Nos leva à ruína. Nos leva à ruína, né? E a carência também nos leva à ruína. Porque uma pessoa carente de tantas coisas, ela nunca está satisfeita. Nunca que está satisfeita. Aquela pessoa que nem se Deus vier e der para ela metade do mundo, ela não está satisfeita. Metade do reino, ela não está satisfeita. Não está satisfeita. Não está. E mesmo se ela ainda tirar o reino de alguém, ela ainda não vai ficar satisfeita. Porque a carência dela, na verdade, é Deus, gente. E você não pode ser feliz, uma pessoa não pode ser feliz distanciado de quem Deus é. Distanciado de quem Deus é, não pode. Nunca vai ser feliz. É por isso que cobiça e nada tem. Ainda que consiga materialmente, não consegue a satisfação que o outro tem. Entendeu? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. E não vamos preocupar com a inveja, não. Vamos ter misericórdia de quem é invejoso. E vamos pedir ao Senhor no nosso coração não entrar em inveja. Porque às vezes a gente se preocupa muito com quem tem inveja da gente. Não, nós temos que preocupar para que no nosso coração não entre a inveja. Tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vai ser jejum de quebra de fortaleza e vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, Pai querido. E o Senhor é aquele, Pai, que distribui as suas dádivas para todos os teus filhos, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Pai, e de acordo com a medida que nós possamos suportar, Pai querido. O Senhor é maravilhoso, Deus querido. E por isso, Pai, como igreja, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, juntamente com todos esses meus irmãos que estão com o nome rolados no caderno do relógio mundial de oração, que eu sei que todos eles vão entrar em concordância. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha retirar de nós todo espírito de cobiça, todo sentimento de cobiça, todo desejo de cobiça, toda inveja, em nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, Pai, nós nos preocupamos com aqueles que têm inveja de nós, mas nós nos descuidamos e acabamos deixando com que a inveja entre no nosso coração e contamine a nossa alma, Pai querido. Contamine tudo que está ao nosso redor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te pedimos perdão, Pai querido. Te peço perdão como igreja e declaro em nome de Yeshua HaMashiach,
que queremos ser satisfeitos em tudo, Pai, satisfeitos em tudo, Pai querido. Pai querido, o Senhor colocou Adão e Eva ali no paraíso. Ali que requesure yamana que sari de aná, hatisuri de amáceres de ni, hatisuri de anáceres de ni que sari de amáceres. Ali eles tinham todas as dádivas, Pai. Ali eles não tinham necessidade de nada, Pai. E mesmo assim, bastou uma proibição do Senhor para que eles ficassem satisfeitos, Pai querido. Para que Eva ficasse insatisfeita, Pai querido. Ela poderia ter comido tantas outras iguarias, mas bastou a proibição de uma para que a insatisfação entrasse no coração do homem. Então nós somos tendenciosos, Pai, a nos tornarmos pessoas insatisfeitas por causa daquilo que nós não temos, Pai, por causa daquilo que nós não podemos fazer. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha piedade em nome de Yeshua HaMashiach e tira de nós toda insatisfação, porque queremos, Senhor, ser satisfeitos no Senhor. A Tua graça nos basta, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua graça nos basta e que a Tua graça, Pai, venha ser suficiente para toda a nossa casa, para toda a nossa família, para toda a nossa parentela, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai querido, maravilhoso para poder fazer. Então te peço, Pai, como igreja, dê ordem aos Teus anjos, Pai, para guardar nossa entrada, nossa saída, a nossa frente, a nossa retaguarda de todos os lugares, para nos guardar, Pai, enquanto nós dormimos, Pai, nos livrando de toda opressão das trevas, de toda opressão do maligno, Pai. Quantas pessoas, Senhor, deitam bem e acordam oprimidas, Pai, oprimidas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que envie os Teus anjos para selar o quarto de todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. Por todos esses meus irmãos que seguem esse ministério, sele o nosso quarto em nome do Senhor Jesus. Diabo, te dou uma ordem em nome do Senhor Jesus. Pare de influenciar essas pessoas. Pare de contaminar a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tira deles esse espírito, Senhor, de insatisfação. Diabo, te repreendo em nome do Senhor Jesus. Que você não tenha autoridade para influenciar as nossas crianças, para influenciar os nossos jovens, nem os nossos adolescentes. Quantos jovens já contaminados, Senhor, pelo espírito de depressão. Quantos jovens já caídos, Pai, e tudo porque a insatisfação entrou no coração. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo, Tu és alegria. Nos ajuda, sopra sobre nós, nos ajuda a exercer a alegria do Espírito Santo que já está em nós, a Tua alegria que já está em nós. Nos ajuda a termos contentamento nas coisas do Senhor. O Senhor é a nossa alegria, a nossa porção, a nossa herança. E nós temos que ser felizes no Senhor, satisfeitos no Senhor. Nós não precisamos de coisas para sermos satisfeitos. Pelo contrário, o Senhor já é a nossa herança, a nossa alegria. E nos ensina a contentarmos com aquilo que temos. E nos ensina também a nos alegrar com a alegria dos nossos irmãos. E nos entristecer com as tristezas deles. Porque nós somos irmãos. Um ao outro tem que ajudar o seu companheiro. Se o idólatra, um ao outro se ajuda, por que nós que somos irmãos não podemos nos ajudar? Então tenha misericórdia, Senhor. Tenha de piedade em nome do Senhor Jesus. Santifica todos os homens da nossa casa, todos os homens da nossa família, do mais velho ao menor, da criança a criancinha de peito, do mais velho a criancinha de peito. Santifica, tira todo espírito de ganância, todo espírito de prepotência, todo espírito de sensualidade. Demônio, eu te dou uma ordem, que todo espírito de sensualidade, se afaste das nossas crianças, se afaste dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, na nossa família. Nós declaramos como igreja, não haverá ninguém que cometerá rebelião contra o Senhor, ninguém, porque Deus criou homem e mulher. O que
passa disto não agrada ao Senhor, e nós não aceitamos ninguém na nossa família que cometa rebelião contra o Senhor. Pai querido, tira de nós mulheres todo espírito de rebelião, tira de nós mulheres todo espírito de vaidade, de Jezabel, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser mulheres santas, mulheres honradas, mulheres que edificamos os nossos lares, em nome do Senhor Jesus, mulheres verdadeiramente profetizas, mulheres verdadeiramente de oração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão, Deus querido, perdão por todos os pecados que nós trouxemos para o nosso corpo, todos os pecados que nós trouxemos para o nosso emocional, e te pedimos, Espírito Santo, que venha nos lavar do alto da cabeça à planta dos pés, de maneira que tenhamos sangues limpos, sangue saudáveis, artérias saudáveis, veias saudáveis, todos os órgãos saudáveis. Faz nascer em nós neurônios novos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha curar essa moça que está ali sofrendo de chikungunya, curar esse rapaz que está sofrendo com dengue, curar esse irmão que ainda está lutando ainda contra esse AVC, em nome do Senhor Jesus. Ele está tendo melhoras, mas nós queremos a cura completa, em nome de Yeshua HaMashiach. Curar essa moça que está lutando ali, Pai, com lúpus, curar, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, essa moça que está no tratamento da carótida, curar, Pai, essa irmã que está sofrendo as questões da diabetes, Pai, tem de misericórdia, curar essas irmãs que estão em tratamento de câncer, que testemunhos venham para a glória do Senhor, Pai. Nós não queremos melhora, nós queremos a cura completa, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Afasta, meu Deus, toda peste, toda praga, toda doença, toda enfermidade da nossa casa, do nosso corpo, da nossa família, das nossas crianças, Pai. Cura as nossas crianças, dê para elas um crescimento saudável, Pai. Cura os nossos jovens, nossos adolescentes. Afasta, Senhor, afasta toda doença física e emocional, e toda doença causada por demônios, afasta, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Hoje é jejum de quebra de fortaleza. Então quebra, Senhor, todas essas fortalezas de demônios que se levantar contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa parentela, contra os nossos amigos, contra todos esses que nós oramos aqui no relógio mundial de oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus abençoe a nação de Israel com miríades de anjos. Tira dali todo espírito de confusão, todo espírito de confusão que está pairando sobre aquela cidade, que seja destronado em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje pela manhã eu já te pedia, Deus, que seja destronado todo espírito de confusão, todo espírito de bagunça, todo espírito de morte, todo espírito de agito, todo espírito cananita, todo espírito filisteu, em nome de Yeshua HaMashiach, que caia por terra. Declaramos como igreja que haja paz em Jerusalém, que haja prosperidade em Jerusalém, assim como haverá paz e prosperidade nos nossos lares. Pai querido, abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existem, e que levante ele, faz esses ministérios fortes na intercessão, em nome de Yeshua HaMashiach. Faz esses ministérios fortes no evangelismo, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, abençoe e prospere todos os irmãos que estão com o nome nesse caderno. Abençoe, Pai, prospere do empresário mais bem sucedido, daqueles que começaram a fazer docinhos agora, que se tornem empresários bem sucedidos e prósperos, mas que também se tornem dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários. Abençoe os nossos missionários que estão no campo, missionários que estão na Índia, que estão no Japão, que estão aqui no Brasil. Pai querido, não deixa missionários que estão no Paquistão, que estão na África, não deixa faltar o sustento para eles. Abençoe eles, abençoe seus familiares, abençoe seus casamentos. Tenha misericórdia, Pai, não deixa faltar para eles o sustento do Senhor. Adestra a mão deles para a batalha, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Envie socorro, envie, Senhor, recursos financeiros. A sua obra é feita com recursos financeiros, Pai. Então ajuda esses missionários em nome do Senhor Jesus, que eles possam encontrar favor, Pai, favor naqueles que podem favorecê-los, em nome de Yeshua HaMashiach. E que todo espírito de Amaleque, que todo espírito de Herodias, que todo espírito de Salomé caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de Pilatos caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de Jezabel, que odeia os seus profetas, caia por terra em nome de Yeshua HaMashiach, porque ninguém vai impedir os teus servos de fazer a tua obra. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, as nossas pastoras. Abençoe seus familiares. Precisamos da santificação dos nossos pastores, da unção deles, Pai. Abençoe todos os nossos mestres, Pai, porque é com eles que nós aprendemos a tua palavra, Pai. Então abençoe, dê para eles sabedoria, cada vez mais inteligência. Use a inteligência desses homens, Pai, e dessas mulheres para nos ensinar cada vez
mais a tua palavra, em nome de Yeshua HaMashiach. E não deixa, Pai, não deixa eles serem envergonhados pelos seus familiares. Guarda suas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, Pai querido, para que sejam ministérios fortes, Pai, em nome do Senhor Jesus, que as nossas orações subam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos santifica, Pai, santifica todos os intercessores, Pai, em nome do Senhor Jesus, santifica para que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, Pai, com as respostas que virão direto do teu trono, em nome de Yeshua HaMashiach. Continue abençoando, Senhor, todas as minhas irmãs que estão ali nos Estados Unidos, na França, na Europa, Pai, que estão, Senhor, na Itália, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai, elas estão ali como estrangeiras. Tende misericórdia, dê casamento para aqueles que precisam se casar, dê casamento para aquelas que precisam se casar. Abre portas de sustento, Pai, portas de moradia, Pai, que elas consigam os documentos que seja preciso, green cards, Pai, autorização, vistos, Pai, que consigam empregos, Pai, que consigam estabelecer empresas, Pai, que consigam carteiras de motorista, Pai. Tenha misericórdia, que seus filhos façam boas faculdades, Pai, bons cursos, Pai, que diplomas sejam validados em nome do Senhor Jesus, e que os casamentos das minhas irmãs que estão lá fora sejam sem mancha, sem mácula, sejam casamentos restaurados para a glória do Senhor Jesus, e permita que elas sejam pastoreadas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa, prospera, Pai, cuida, Pai, cuida, mas nos ajuda também a abençoar os estrangeiros que estão aqui nessa terra, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe os políticos, Pai, desse país, com sabedoria, com entendimento, com graça, Pai, que eles entendam que o coração deles, o cérebro deles está na mão do Senhor, e que eles foram chamados para fazer um bom governo, um governo justo, um governo honesto, um governo sem corrupção, um governo que cuida da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, Pai, daqueles que estão expostos à situação de rua, daqueles que estão morrendo na fila do SUS, esperando cirurgias, esperando consultas, Pai, especiais, esperando medicamentos, Pai, entrega de medicamentos. Tenha misericórdia, Pai querido. O Senhor odeia que maltrata o pobre e o necessitado. Tem de misericórdia, somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que olha por nós. Então toca o coração desses homens, toca o coração dessas mulheres que estão na política, Pai. Ensina eles, Pai, a agirem com bondade, com benignidade, Pai, com justiça, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. Prospera as nossas terras, que as terras brasileiras venham produzir, Pai, bastante alimento, bastante gado, bastante aves comestíveis, Pai querido. Tenha misericórdia, Pai querido, para, Senhor, para que o seu povo, Pai, principalmente o povo pobre e necessitado, não venha passar fome. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus. Que tenhamos, Senhor, para emprestar, que tenhamos para vender, mas que sejamos uma nação, Senhor, que não venha passar fome, Pai. Tira toda a miséria do nosso país, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai querido. Senhor, ainda como igreja, Pai querido, eu te peço pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Nos limpa, nos lava, nos santifica. Tem de piedade, tira de nós toda inveja, Senhor. Às vezes nós nos preocupamos tanto, Senhor, com aqueles que nos invejam, deixamos esse mal entrar no nosso coração. Tenha misericórdia, Pai, nos santifica. Queremos ser puros, Pai, puros. Queremos ter condições, Pai querido, de ter a tua presença dentro de nós, Pai, a tua presença andando conosco. Queremos ter condições, sermos dignos, Senhor, da presença dos teus anjos nos nossos lares. Ó Pai, tem de misericórdia, não nos deixe dar brecha para o inimigo, Pai, não nos deixa, que teus anjos venham nos cercar, Pai. Tenha misericórdia, Pai querido, que o teu Espírito Santo venha nos lavar, venha nos transformar a sua imagem e semelhança, Jesus. Que nós venhamos, Senhor, cada um se contentar com a tua porção, com o teu quinhão, com a tua herança nessa terra. Quando o Senhor distribuiu a terra para o povo de Israel, cada uns receberam mais, uns receberam menos, mas a questão é que todos ficaram satisfeitos com a sua porção, com a sua herança. Então que assim seja, Pai, na nossa vida, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser satisfeitos em Ti, Jesus, satisfeitos em Ti, porque nós Te amamos. Tu és a nossa porção, a nossa herança. Nós somos levitas. Os levitas não se preocupavam com terra,
porque o Senhor era a herança deles. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce e colabore com Deus para que toda a tua casa, toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre minha irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê seu like, coloque o seu nome aí, para que eu venha colocá-lo no nosso caderno de oração, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos entrar para o nosso descanso, em nome do Senhor Jesus. Amanhã é Shabat, em nome do Senhor Jesus. Então, voltamos no domingo com mais uma oportunidade de estudo, reflexão e oração, em nome do Senhor Jesus. Mas continuamos orando, cada um orando na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Um beijo e fique com Deus. Amo vocês.